Olá, Mãe Flávia Pinto aqui com vocês novamente, apresentando o nosso 4º episódio do nosso podcast com um tema que é muito caro à minha pessoa: descolonização das religiões afro-brasileiras. Inclusive, escrevi um livro sobre isso. E no decorrer desse programa, a gente vai estar tentando entender um pouquinho o que é o sincretismo, o que é a questão da consciência racial dentro de um terreiro, a importância, né, de entender a história dos povos que compõem as matrizes umbandistas, que são os povos africanos e indígenas, e como a gente deve se posicionar, né, nesses tempos de agora, que são tempos bem diferentes do momento em que a Umbanda foi registrada historicamente sobre o seu nascimento, tá bom? Então, tenho aqui comigo hoje pessoas muito importantes e que gostaram muito de participar do outro programa e que voltaram aqui para dar essa força e tornar esse podcast um pouco mais dinâmico. Meu filho Ogandando, benção, meu filho. Benção, mãe, Deus te abençoe. Yansan abençoe. Ogan Luther, benção, meu filho. Sua benção. Meu pai, Deus te abençoe, minha mãe. Yansan abençoe. Minha filha Júlia, querida. Benção, mãe. Oi, abençoe. E eu os trouxe aqui para que a gente possa um pouco pensar, né? Como é que a gente entende, principalmente nós, estamos no mês da consciência negra, nós, pessoas pretas, a gente entende, por exemplo, um altar branco, né, que não nos referencia, não nos georreferencia também, né, ou seja, nem territorialmente aquilo nos localiza enquanto povos e de uma ascendência étnica que tem o continente africano como partida de origem. Então, é importante a gente pensar. Mas eu quero te lembrar também que hoje, dia 14, à noite, no Bar da Encruza, em Santa Teresa, você está convidado a estar comigo num jantar seletivo, fechado, ou seja, somente para convidados, pessoas que fizeram a reserva diretamente com o Bar da Encruza, e eu vou estar lançando o meu livro, vou estar autografando e celebrando esses 114 anos da Umbanda, né, que são celebrados amanhã. Então, hoje à noite, não perca, a gente vai ter essa oportunidade de estar junto, e eu vou estar falando também sobre esse livro, além de degustar o cardápio do Bar da Encruza, que é um cardápio maravilhoso, com base nas nossas africanidades. Bom, então, sem mais delongas, quem quer começar? Mãe, eu já pegar esse embalo, já aproveitar que a senhora está falando de hoje, dia 14, acho que vale a pena de falar de amanhã, dia 15. Sim. Que é 10 anos da festa da Umbanda, né? Isso. Esse grande seminário que vai acontecer no Clube dos Sargentos. Eu queria que a senhora falasse um pouco, já que está falando da descolonização, já é um grande processo falar da Umbanda. Exatamente. São 10 anos, Ogandando, do Umbanda Rio, que é celebrado pelo meu amigo, irmão querido, pai Alex de Oxalá. Ou seja, ele começou fazendo essa festividade na pracinha do Meier, e hoje ele já ocupa clubes. E é importante que todos e todas as umbandistas estejam lá presentes. Reserve mesa, viu, gente? Segue aqui, né, o Instagram do Umbanda Rio. E vamos mostrar para a nação brasileira a quantidade de umbandistas que tem nesse país. Afinal de contas, a Umbanda é uma religião brasileira, então é muito importante que a gente esteja lá presente. Também quero convidar vocês para estarem conosco no dia 18 e 19 de novembro, celebrando os 25 anos da Casa do Perdão. Ou seja, novembro é mês da consciência negra, é a data de aniversário da Umbanda, é uma oportunidade, entanto, de vocês estarem conosco. Lembrando que a nossa programação para o dia 18 e 19 é bem ampla. Então, pela manhã, primeiro seminário, Psicologia Preta e Medicina Preta e Práticas de Curas Ancestrais dentro do terreiro. À tarde, nós estaremos falando sobre filosofias africanas e indígenas. Às 18 horas, nós teremos a apresentação do espetáculo Entre Cruzes, um espetáculo lindíssimo. Eu tenho a honra de ter sido uma das bases inspiradoras desse espetáculo com o meu livro Salve Matriarcado. No dia seguinte, a gente tem uma roda de pagelância, uma roda indígena, uma roda de coco, seguida de uma gira de caboclos e depois fechando com um samba do meu querido filho, Dando, e a gente vai pagodear firme no samba de raiz. Vamos embora, que honra. Já bateu a agenda de novembro. Já pegando no gancho, mãe, que a senhora está falando da descolonização e o Umbanda Rio, a agenda da casa e outras coisas, eu acho que dúvidas de muitas pessoas, porque já aconteceu essa dúvida comigo, de você estar em diversas praias, em diversos mares, e os pescadores fazendo aquela homenagem, a gente encontrar uma estátua enorme de Iemanjá, uma Iemanjá branca, né? Todo mundo cultuando, e aí você começar a se descolonizar disso, entender isso, como que isso chegou e como que isso faz parte dessa realidade daqueles povos, né? Que são povos ribeirinhos, povos craiçaras,
que está ali cultuando aquela estátua, né, aquela imagem, umas pelo catolicismo, outras pelo axé, mas que, no fundo, é um agradecimento da riqueza que vem do mar, né, que é o alimento daquela família. Né? Então, pedi para a senhora falar um pouco sobre essa descolonização dessa imagem, porque tem várias outras que são cultuadas, que às vezes se cruzam. Né? Muitas pessoas vão cultuar São Jorge, mas outros não tem nada a ver com a macumba, com a umbanda. Mas está lá na igreja de São Jorge, né? E a igreja é cheia. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Infelizmente, isso tem nome, né? Está aqui naquele meu livro ali, Umbanda Preta. É racismo. Descolonização do pensamento brasileiro, que é o tema do meu outro livro, Levanta a Favela, é algo muito delicado, principalmente quando você passa para o campo religioso, onde as pessoas entendem que a fé é algo do campo íntimo dela. Só que a gente precisa entender que religião, ela nasce dentro de uma cultura. Ela nasce dentro de um sistema de organização social e, portanto, ela tem um pertencimento étnico. E isso é inquestionável. Você não cria, por conta própria, uma religiosidade, embora existem pessoas que criaram uma religião. Mas existem povos tribais que estão no mundo desde que o mundo é mundo. Os povos, por exemplo, africanos, eles são os primeiros povos que habitaram a humanidade. E todos os laudos arqueológicos concordam com isso. Então, não é o que eu estou achando, não é o que eu estou pensando. É assim que se dá os fatos científicos, históricos, sociológicos e arqueológicos. Ou seja, os 5 esqueletos mais antigos da humanidade, todos estão dentro do território africano. Significa que esse povo ocupava o que a gente hoje chama de África subsaariana. É importante que a gente entenda que a divisão dos estados e países africanos, assim como de todos os continentes que foram invadidos e não colonizados, né? Se você quer descolonizar o seu pensamento, para de falar em colonização, ou seja, romantizar uma das maiores tragédias da humanidade, que foi a prática de invasão dos territórios africanos e hoje conhecidos como americanos, né, dos povos que estavam aqui pelos povos eurocristãos. Então, esses povos já tinham fé, um sistema de fé, um sistema de crença, um sistema de se religar com Deus. E essas culturas, quando foi realizada o tráfico forçado, né, ou seja, a escravização, a migração forçada desse povo, esse povo chegou aqui só nem com a roupa do corpo, só com o corpo, né? Mas com a sua ori preservada, porque é um povo que sempre cultuou ori. Então, por que o ori da gente não adoeceu tão rápido? Porque a gente já cultuava ori lá no continente africano. Por que hoje a população preta adoece tão facilmente, principalmente de doenças modernas como alcoolismo, depressão, insônia, estresse, problemas de nervo? Não, esse ori não é cuidado desde a barriga. Como no nosso terreiro, a mulher engravida, a gente já faz um trabalho na barriga, para aquele espírito já nascer abençoado. Nasceu, a gente apresenta a criança ao tempo, a gente batiza e tão logo possa, a gente inicia a criança para ela estar o quê? Protegida, conectada para cumprir bem o destino dela. Então, esses povos, eles já tinham os seus saberes ancestrais e, ao chegar aqui, esse ori, apesar da tortura de 3 meses de escravização, a memória estava ali. Né? Eu posso tirar tudo de você, menos a sua ori, a sua mente. E essa memória foi recriando aqui os seus símbolos, os seus significados. E era com esses seres míticos da nossa cosmologia, da nossa cosmogonia, que a gente se conectava. Né? Então, a Iemanjá, a Oxum, Obá, Euá, Obaluaí, Nanã, Xangô, Oxóssi, Exu. E, obviamente, que, como eu acabei de explicar aqui sociologicamente, se tem uma origem étnica, esses mitos se parecem com esses povos. Ou seja, se a origem étnica é africana e as pessoas africanas são negras, naturalmente, esses orixás, essas deidades, são negras. Porém, o processo de escravização passou e, como todo mundo sabe, o sincretismo, ou seja, não nos era permitido louvar Oxum, Obá, Euá, Nhansã. Então, nós tivemos que associá-las aos santos católicos. Ok, eu faria o mesmo se tivesse vivido naquela época, e certamente vivi, porque somos reencarnacionistas. Porém, os tempos passaram. Então, hoje, já não temos mais a escravização. Então, a gente já pode dizer naquilo que a gente acredita. E aí você precisa entender, fazer uma correção histórica, por mais que isso te doa no teu ego racista, que Iemanjá é preta.
que Ogum é preto. E que não tem como São Jorge ser Ogum por uma questão histórica, cronológica. São Jorge da Capadócia passou no mundo há menos de 2.000 anos. O rolê dele tem pouquíssimo tempo. Ogum já existe em Irê há mais de 10.000 anos. Por isso que, quando eu autografo meus livros, eu assino o ano de 10.056, que é o ano em que o povo iorubá redatou a sua existência, né? Porque, na verdade, tem mais tempo do que isso, mas essa é uma outra história. Então, essa Iemanjá branca, meu filho, esse Ogum branco, essa Inhansã branca, ela é um respeito. A gente respeita as pessoas que querem continuar pensando assim. Agora, historicamente, a gente precisa corrigir, colocar as coisas no seu lugar. Ninguém pega um santo católico ou uma deidade judia, budista, e vai dizer que ela não tem a aparência dos povos indianos, a aparência dos povos chineses, mas os deuses africanos, eles têm que ser descaracterizados. Então, esse discurso de que santo não tem cor, isso é racismo. Porque ninguém fala isso sobre outras religiões. Inclusive, é uma pena, porque as nossas crianças pretas, quando sofrem racismo, não conseguem se conectar com um santo que parece com ela, portanto, conhecedor da dor que ela está passando. Então, isso é de uma violência e de um empobrecimento da profundidade do conhecimento das filosofias e das práticas africanas indígenas religiosas. É bem interessante, né, essa conversa, dando esse ponto, né, das imagens, que a primeira vez que eu vi uma imagem de Iemanjá negra foi agora quando eu tive em outubro em Itacaré, que é sul da Bahia, né? Eu tive o grande prazer, recomendação da mãe, né, pisar dentro de um quilombo, Axé. né? É o quilombo de Oiti, que fica Quilombo de Oiti. Quilombo de Oiti. Que fica em Itacaré, né? Você chega na praia de Itacaré, sul da Bahia, né? Ali você atravessa de barco para o outro lado, né? Para uma ilha, que ali tem mangue, praia, terra e toda aquela questão. E na praia tem uma Iemanjá preta. Axé. A primeira vez que eu vi isso. Eu não tive essa oportunidade aí. Teremos. Teremos, sim. O Jorge Reis está lá, está Sim. preservando aquelas 3 hectares de terra, 1 quilombo. Essa Axé. terra é o retorno em África com uma galera muito preta, super preta ali, né? Bem Que consciente, né? Fazendo o que acontece todo setembro, né? Que é o Caruru dos Ebejis, né? Ibejis, né, que acontece todo setembro, né? Nessa linha, mãe, eu gostaria de perguntar sobre a questão que é muito falada do altar, que era por uma questão de preservação e autopreservação física também, de manutenção da religião, o altar com a imagem branca, mas aonde que se bate a cabeça? No chão, né? Se tem real conexão com o que estava realmente ali escondido, né? Que era a sua divindade, a sua imagem como a si próprio, né? Algo que o conectasse à sua ancestralidade preta e não necessariamente aquilo que estava no altar, uma imagem branca. É importante que a gente entenda que aqueles nomeados santos católicos, a gente tem o menor problema com a biografia deles. A biografia de Santa Bárbara, a biografia de São Jorge, são lindas, são riquíssimas. Inclusive, a biografia de Jesus, eu sou completamente apaixonada, porque, para mim, Jesus é um revolucionário feminista, comunista, e sou apaixonada de verdade. A questão é o fã-clube. É aí que pega. É aí que pega. Mas, voltando aqui ao ponto, sim, os otais, os fundamentos dos nossos orixás eram colocados dentro das imagens católicas. Então, a reverência de adobar, botar a cabeça no chão, eu estive em África, fui iniciada lá, estive em 3 países africanos e é um costume adobar, botar a cabeça no chão em respeito ao mais velho, porque da terra você veio e para a terra eu vou voltar. Então, eu reconheço você como alguém que me antecede no conhecimento. Então, a gente botava a cabeça no chão, como ainda se coloca dentro do candomblé, a Umbanda não tem tanto essa prática, pedindo bênção àquele orixá, né, para que a terra conecte o meu ori à sua força que deve estar dentro de alguma raiz por debaixo da terra e que me leva até você. Então, isso é verdade, sim. A gente batia a cabeça e continua batendo dentro dos altares.
altares. Uma pena que ainda tem muito terreiro insistindo nesse altar embranquecido, né? E eu fico pensando o quanto que isso não adoece também uma pessoa preta dentro de um terreiro, né? Que ela não se referencia. Não tem menor problema existir os santos brancos, não, gente. Só que eles têm que ficar dentro da igreja, né? Não é dentro do terreiro, né? Ah, mãe Flávia, eu tenho direito ao meu terreiro. Sim, você tem o direito, mas eu também tenho o direito de falar o meu pensamento, que diverge desse, porque a gente está buscando cada vez mais entender a nossa própria história, a nossa própria origem. Né? É um legado de mais de 10 mil anos assassinado através do racismo. Acho que vale lembrar também que nossos ancestrais não tinham a terra, não tinham o terreiro. Então, já era de uma inteligência, né, uma metodologia, uma desconstrução para poder cultuar. Já que eu não tenho terra, deixa eles pensar que está aqui e ninguém precisa ver. Né? Já fazendo um processo de colonização, assim, eu apanho, né? Eu estou açoitado, eu estou dormindo, mas eu bato cabeça no orixá e eles não podem saber o que está acontecendo aqui. Só os nossos podem acontecer. Isso é de uma revolução para os dias de hoje. Só que hoje, como a mãe falou, já temos a possibilidade de falar assim, não, está na hora de mudar, hoje eu posso falar. Não preciso mais me esconder. Né? E continuar fazendo esse racismo, né? Como a senhora explicou, isso é um racismo, é uma violência, é um racismo. E eu trago muito essa tua fala para falar do Preto Velho, né? Eu sou apaixonada por Preto Velho, vó Cambinda cuidou de mim na cabeça de mãe Helena durante anos. Se hoje eu sou uma criança ressignificada dentro da religiosidade, eu devo isso à vó Cambinda, devo isso ao seu Tranca-Rua, na cabeça do médium Braz, devo isso ao seu boiadeiro. E o quanto essas entidades, elas foram ancestrais, vivos, a Umbanda tem isso, né? Na cultura africana também, mas o candomblé não acessou muito essa parte. E esses ancestrais que foram vivos nesse período da escravização e que estão na condição de ancestres e vêm, através da mediunidade umbandista, se manifestar e trazer esse conhecimento, eles vão falar sobre isso, né? Que o altar era um lugar que, durante muitos anos, eles não se incomodaram mais com aquelas imagens brancas, porque ali foi o religare, foi o ressignificar, né? Foi o momento de poder dizer que ali eu tenho a minha fé. Se você está dizendo que ela é Santa Bárbara, que ela é Nossa Senhora da Glória, ok, tudo bem. Mas eu sei que ali tem algo além. E também tem a Santa, porque eu acho que isso é importante da gente dizer, que o povo preto é um povo tão generoso que eles se preocuparam em estudar a história do santo e associar ao mito daquele orixá. Né? Tanto que a história de mártires de São Sebastião e de São Jorge, elas são similares. É que no Rio, São Jorge virou Ogum, na Bahia, São Jorge virou Oxóssi. E Santo Antônio aqui virou Ogum também, Exu, né? E lá na Bahia virou Ogum. Então, são coisas que a gente precisa ver a generosidade desse povo. Né? E quanto mais eu estudo Preto Velho, quanto mais eu estudo Caboclo, mais eu recomendo cada vez mais as pessoas, né, que estejam estudando. Inclusive, quero aproveitar aqui para convidar as pessoas que gostam de estudar Umbanda e que gostam de se aprofundar. O meu irmão Alexandre Comino vai estar oferecendo, né, inscrição para a última turma do ano do seu curso de Teologia de Umbanda, um conteúdo muito sério, totalmente online, ou seja, você faz à medida do seu tempo, né, apresentado pela plataforma da Umbanda EAD, e é uma maneira de você estudar com mais profundidade esses saberes, esses valores, né, dessas entidades, desse conhecimento que a gente está até agora tentando resgatar. Que a gente está até agora, né, passado essa pseudo-data de criação da Umbanda, tentando entender. Inclusive, Alexandre Comino, querido mesmo, tem um livro que eu recomendo para vocês, meus filhos de santo, que é a História da Umbanda, né, que foi a tese dele de doutorado. Então, Comino se preocupou em estudar como é que essa Umbanda se dá, qual é essa história. E nesse livro, que é a tese de doutorado de Comino, ele chega numa Angola, ele chega na África, porque ele vai entender que realmente esse nascimento não se dá no 15 de novembro, né? É uma outra data, mas aí eu estou aqui aberta a perguntas. Aproveitando o gancho, né, de um assunto que o irmão Dando comentou, e a senhora também falou um pouco sobre a inteligência, né, que nossos ancestrais tiveram de fazer essa associação com os santos brancos e tudo mais. E uma coisa que eu percebi foi que a branquitude, naquele momento, ela queria colonizar o negro, né?
no momento da escravidão e tudo mais, e se apropriar desses conhecimentos. Eu percebi, assim, na minha entrada na Casa do Perdão, uma das primeiras atividades que eu fui foi no ritual das deusas. E eu sempre associei que falar sobre menstruação, associar aquilo com a lua, fosse coisa de feminista branca. Então, eu tinha pavor daquilo. E quando eu entrei na Casa do Perdão, uma das primeiras atividades que eu me debrucei foi exatamente essa. E ali eu percebi que, peraí, isso aqui meus ancestrais faziam há muito tempo. Uhum. A branquitude que se apropriou. Ela descolonizou de para se apropriar. Eu já ia te falar isso, eu tava aqui já assim, racismo, apropriação, bem desse jeito. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Porque eles nos tiram para se apropriar. Sim. Né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco não só dos santos brancos, mas dessas práticas, né? Que a gente vê aí em várias ferramentas tecnológicas e tudo mais. Inclusive, Júlia, a gente vai estar no dia 18 com uma médica preta, psicóloga preta, falando dessas práticas ancestrais de cura, né? Quando o Oiá me manda à África me reconectar com as minhas ancestrais, foi em busca desse culto, né? Desse culto só de mulheres que não sobreviveu num Brasil patriarcal. O cristianismo, ele traz o patriarcado de uma maneira muito visceral. Então, um culto só de mulheres que empodera mulheres, torna essas mulheres feiticeiras e bruxas, não poderiam sobreviver. Então, quando eu retornei à África, tive esse privilégio. Meu orixá me deu o caminho para isso e eu aproveitei essa oportunidade e trago, né, o pouco que deu para trazer desse culto para cá para fortalecer mulheres em prática de curas. Então, eu fui entender, sim, que tem culturas se apropriando disso. Existem várias outras culturas, não são só as africanas, mas a gente precisa entender que a África é berço de origem civilizatória. Então, o que chegou para outros lugares saiu do continente africano. Então vocês querem impor a supremacia africana? Que seja, mas o que a gente quer é reparação histórica. A gente quer que vocês entendam que tem que haver uma correção histórica que está no campo da cronologia e que não adianta você querer dizer que a semente nasceu depois da árvore. Não, primeiro nasceu a semente, depois que veio a árvore, né? Então, você não pode mudar isso. Então, repaginar a história da humanidade, a partir do momento que você compreende os valores africanos, muda. Então, quando eu escrevo o livro Salve Matriarcado, para poder falar um pouco mais para essas mulheres do que é o matriarcado, o que é uma civilização, como Sheikh Anta Diop nos trouxe, que tem como organização social o papel da mulher como liderança e autoridade. Então, um homem que nasce em uma sociedade onde a mulher é autoridade, ele vai entender que a primeira casa dele foi o ventre. Não há macho mais macho que tenha vindo ao mundo sem depender de uma mulher. Então, morou dentro da barriga dessa mulher, como o seu Zé dos Malandros nos fala sempre. Exatamente, salve a malandragem sábia, né? Por entender isso, né? Acho que é por isso que o malandro gosta tanto de mulher, né? Porque sabe que veio dali, né? Então, esse culto do sagrado feminino africano que a gente faz, que a gente louva as deusas mães, né, é justamente para nos reconectar dessa prática de cura, né? Infelizmente, nós, mulheres pretas, somos as mulheres que mais são vitimadas pelo estupro, pelo racismo, pela pedofilia, pelo trabalho escravo, pelo trabalho infantil, pela prostituição infantil também. Então, relembrar essa mulher que numa rosa como essa tem muito poder e que ela pode usar essa rosa para ser curada, relembrar essa mulher que ela pode usar o fogo, a água, a terra e elementos da natureza, como sal e etc., para poder potencializar essa cura, é um direito nosso. E é aquela velha questão que a gente fala, né, Júlia? Muitas vezes, chegar numa roda de mulheres brancas, elitizada, para fazer um ritual de cura, a gente não consegue. O nosso, por exemplo, mesmo que a gente cobre um valor de troca, porque é necessário, sempre tem as manas que não podem pagar, mas estão ali no rolê com a gente também, porque é da nossa natureza esse ciclo de acolhimento, né? E então a gente vai se cuidando e resgatando, né? Muitas vezes até traumas que vêm de uma cadeia ancestral, de mulher, da mãe, da avó, da bisavó estuprada. Né? Muitos nós aqui, pela violência do racismo, não somos filhos do amor, somos filhos de um estupro. A nossa tataravó foi estuprada, a nossa bisavó, a nossa mãe, muitas vezes foi estuprada e a gente nem sabe, né? Porque ao corpo preto, principalmente ao corpo preto feminino, foi dito que ele era objeto de prazer. Então, muitos de nós não conhecemos, por exemplo, o DNA do amor.
na sua composição genética, o amor não estava na mesa, ou melhor, não estava na cama, se é que foi para a cama. Ir para a cama é um ato de amor, né, inclusive. E aí, às vezes, a gente nasce pessoas desequilibradas com o nosso sistema de conhecimento, de autoconhecimento, de percepção da nossa imagem, da nossa existência, porque a gente não tá integrado, né, dessa importância do amor. Então, fazer cabeça, se reconectar com a ancestralidade tem a ver com isso também, curar um ciclo de violência que nos atravessou e que pode ter trazido, inclusive, uma fecundação a partir de um ato de violência, não a partir de um ato de amor. E vocês podem pensar que não, mas isso causa muitos distúrbios na psique das pessoas. E, às vezes, uma mãe nunca vai dizer para a pessoa que ela engravidou de você, engravidou de mim, a partir de um estupro, né? E aí você, às vezes, nunca vai saber disso. Então, tem coisas que você vai corrigir somente quando você deitoria no chão, se isola do mundo. Isso é o recolhimento. O recolhimento é se isolar do mundo, né? Em toda a sua existência, quantos dias você parou para ficar só com a sua ancestralidade? Só com Oxalá, só com Deus? E aí as pessoas o tempo todo falam assim, não tenho tempo, porque a gente está escravo de um tempo capitalista que quer te exaurir, te estrangular, te adoecer. Porque se ele usar toda a sua força de trabalho enquanto você está saudável, ótimo. Quando você ficar doente, ele continua enriquecendo com você, às custas do remédio que ele vai te vender. E se você morrer, também tem um mercado, né, funerário, né? Ainda tem aquele lugar ali que vai lucrar com a sua morte. Porque nós tribalmente, nós não enterrávamos ninguém em cemitério. Porque ser enterrado em cemitério significa que você envergonhou a família. É sobre isso que eu ia perguntar, sobre essa questão da possibilidade de resgate, né? E se hoje a gente consegue realmente fazer como os nossos ancestrais faziam, né? Que é nos devolver para a terra, na terra, que muitas das vezes é uma coisa que tem se tornado rara da gente nascer num quintal e poder permanecer naquele quintal, porque essa lógica capitalista, né, que eu aprendi da senhora, que escutou de Ailton Krenak, que essa lógica de ter que ganhar dinheiro e se mudar para locais mais próximos de uma área urbana, né, para poder ganhar dinheiro, e sai, muitas das vezes, né, famílias inteiras da onde foi nascido e criado, e como essa coisa de poder voltar para a terra que sua geração nasceu, naquele mesmo quintal, né, ou, hoje em dia, nosso quilombo urbano, que são os terreiros, né? Bom, no nosso terreiro, você sabe que eu vou ser enterrada lá dentro, né? Eu e mais alguns comigo, né? Na condição de autoridade religiosa, eu posso usufruir desse direito, né? Eu adoraria que todos e todas nós não fôssemos jogados no cemitério. O cemitério para os iorubás é uma ofensa, né? Você ser enterrado fora da sua família porque você ofendeu. Você, como nós falamos no episódio anterior, né? Você rompeu essa cadeia aqui, né? Você envergonhou. Então, você não é mais digno de permanecer com aqueles ancestrais. Na minha iniciação na Nigéria, né, como eu sempre falo, eu fui feita de frente para a cova, né? A cova mesmo. Ou seja, a casa que eu estava sendo iniciada tinha a cova, a casa do lado em frente também tinha a cova. Para quê? Para dar satisfação àquele ancestral da minha iniciação. Dizendo que eu era uma pessoa daquela família que saí um dia sequestrada e retornei para a iniciação no continente africano. E aí, eu recomendo que as pessoas, um pouco, a gente comece a fazer esse debate, né? A consciência racial passa por esse lugar de onde você quer ser enterrado, né? Num lugar que está lucrou com o teu corpo preto a vida inteira e no final da vida vai lucrar de novo. Falando sobre racismo, apropriação, sobre capitalismo, né? Acho que vale a pena ressaltar do grande Ailton Krenak, a leitura dele recentemente falando sobre esse pertencimento da terra, esse olhar, e aí juntando povos indígenas com sabedoria. Queria falar dos povos das ervas, né? Queria que a mãe falasse um pouco sobre isso. Por quê? Porque não se vê mais uma rezadeira, uma benzedeira, né? Que é uma pessoa sagrada, mas agora todo lugar vende erva. E nem todos aqueles que mais lucram com a religião, né, que lucram com Umbanda, com Candomblé, vendendo erva, não praticam e, às vezes, não entende o quanto a religião está ajudando ele a levar o pão para casa, faz disso um grande comércio, né? A pessoa compra uma erva para se banhar em casa porque o amigo falou que aquilo que é bom e etc., não faz essa religação, né?
Aí vem o racismo, tipo assim, isso aí é um banho que me ensinaram na macumba. Não, isso é a minha colega do trabalho que ensinou, né? Já vi o racismo. Sim. A apropriação, porque se colocar num pacotinho com a marca e falar assim, Banho relaxante. banho relaxante, ervanil. Banho forô. Não, ou então banho afrodisíaco, né? Banho afrodisíaco, né? E aí todo um estudo sobre isso e a venda, mas quer ignorar da onde veio toda essa sabedoria ancestral na erva, que é um grande mercado, né? Antes eu lembro ainda pequeno, a vendedora de erva era sempre esculachada na feira. Ela sempre lá no cantinho. As pessoas iam quase que escondidas comprar uma erva. Agora você vai na feira, tem lá, não, o canto da erva, lá todo mundo lá, né? E queria que você falasse isso. Essa apropriação, né? Esse racismo e esse capitalismo, né? Sobre a erva. Porque não aceita, mas usa. E não fala que é de tal lugar, mas faz essa uso. A gente tem o orgulho, né, de ter na Casa do Perdão um corpo mediúnico como rezadeiros e rezadeiras em formação permanente. Porque eu sou rezadeira em formação e os médiuns na nossa casa praticam, né, a experiência da reza toda terça-feira e ao longo das práticas religiosas. E tenho muito orgulho de ser rezadeira. Eu me lembro uma vez que uma autoridade religiosa brasileira que quis me desqualificar, me chamando, dizendo que eu não era mãe de santo, não, que eu era rezadeira. Eu falei, que orgulho ser reconhecida, né, com isso. Uma griot, né? Uma griot. E usar erva, e vocês sabem que no nosso terreiro é um terreiro muito ligado à erva, a gente tem bioma dentro do terreiro, tínhamos antes e vamos continuar tendo, e mesmo quando eu era na favela na Vintém, nós tínhamos vários jarros de planta, e eu vejo, né, os médiuns chegando e se conectando com a erva a ponto de, às vezes, chega e não conhece uma erva. Eu falo, vai pegar uma erva no quintal? Aí o médium não conhece um boldo, não conhece uma colônia, não conhece um vence-demanda. E depois de pouco tempo, ele já domina aquilo e já passa a usar em casa. Então, isso é medicina milenar tradicional africana e indígena. Ou seja, você não é refém de uma indústria farmacêutica que escolhe quem vai sobreviver, quem vai morrer, porque pode pagar o remédio ou não. Você consegue aliviar um mal-estar a partir daquelas ervas. Eu, quando volto do sistema penitenciário, tem um monte de erva na minha casa, vocês sabem disso, que conhecem minha casa. Eu, antes de entrar em casa, às vezes, eu já fiz o meu sacudimento. Quando eu não consigo vir do presídio para dentro do terreiro. Então, ali na calçada mesmo, eu já peguei 3, 4 ervas que eu preciso. Já bati, já fiz o sacudimento. Dali, eu já peguei mais outras ervas e já levei para fazer um banho, né? E esse banho vai fazer com que essa erva me restabeleça a energia que eu doei durante esse trabalho de atividade mediúnica dentro do presídio. Então, estudar ervas é muito importante, né? E é algo que eu quero estudar sempre na minha vida. Por mais que você estude a vida inteira, você nunca vai saber todas as ervas que tem no mundo, mas o pouco conhecimento que você adquirir é propriedade. Eu acho, inclusive, que é muito vergonhoso um médium de Umbanda não conhecer erva nenhuma. É triste demais isso. E do candomblé também, eu sou uma Yalorixá, sou uma mulher do candomblé também, e conheço muitos candomblecistas que não conhecem ervas nenhuma. E é uma vergonha, porque o teu ancestral sabia disso, né? Então, estudar é muito importante e volto a lembrar, né? Tem inscrição para a última turma do ano do curso de Teologia de Umbanda, onde um dos temas é justamente o estudo de ervas, com meu amigo e irmão Alexandre Comino, aulas online, então você pode clicar aqui no link que está disponível na plataforma, e esses cursos são oferecidos na plataforma do canal do YouTube da Umbanda EAD, e eu recomendo muito esse tipo de estudo, e uma das aulas é a aula de ervas, e eu tenho certeza que você vai aprender muito. Acho que só quero deixar registrado, lembrando do nosso padrinho, que para falar de erva tem que levar o padrinho, o Luiz e Sousa, nosso padrinho Irosossá, né? Iboroi Boxexê, meu padrinho, que anda pelo mato já sabendo ali, ó, tá ali, tá aqui, leva pedra, leva tudo, ali vai aprendendo e vai levando para a vida. Então, muito obrigado, meu padrinho. Luiz é babalossanhe, né? Luiz é um conhecedor de ervas, né? É muito interessante que Luiz
por onde ele passa, ele vai falando com as ervas, né? A primeira vez que eu fui à praia com ele, eu falei, gente, eu vim aqui à praia para namorar, eu vim aqui para macumbar, porque ele não conseguia andar meio metro sem falar, essa erva aqui, não sei o que lá, essa erva aqui, não sei. E até hoje é assim, ele me larga para qualquer matinho que ele vê. Flávia, essa erva aqui, ela tem um poder, papapá, né? E como isso nos enriquece, né? Como isso nos potencializa e como é bom você ser um sacerdote, uma sacerdotisa que sabe pegar uma erva para um male de uma pessoa que chega ali na sua casa. E as periferias, né, gente? Pensar o quanto que a periferia perde quando não tem um jardinzinho de ervas dentro de casa, né? É importante dizer que antibiótico é erva, remédio para dor de cabeça é erva, remédio para estômago é erva. Tudo isso foi extraído e apropriado pelo euro cristão, pelo dominador, pelo capitalista, né? E explicando o termo capitalista de Ailton Krenak, é um sistema do capeta, porque ele é produtor de miséria e desigualdade. Né? Então, ou seja, se ele é produtor de miséria e desigualdade, ele está dizendo, você vive, você morre. Você vive com qualidade e você vive sem qualidade e depois você morre e eu ainda uso a tua morte. Porque a necropolítica, né, ela fala sobre isso. Porque eu explorei teu corpo preto a vida inteira num trabalho onde você foi subaproveitado, onde você foi mal pago. Então, você adoeceu, eu lucrei com você. Você morre, eu lucro com a tua morte no teu enterro. Depois, a sua mãe, a sua família fica doente, entra em depressão, vira alcoólatra. E eu continuo lucrando com você. E, inclusive, o sistema paralelo, né, ele faz isso. Ele usa ervas que poderiam estar sendo usadas de maneira terapêutica, não são usadas de maneira terapêutica, mas isso é um assunto para um outro podcast. Eu vou trazer alguém aqui especializado, é um tema que eu tenho estudado bastante, o tema da cannabis, que era para ser usado terapeuticamente pelos povos da América Latina e que, no entanto, ele tem aí um mercado paralelo explorando, matando corpos pretos. Então, é um debate que a gente uma hora vai ter que fazer também. E lembrando que a branquitude agora tem acesso livre a essa cannabis, né? Legalizado, né? Vindo do exterior, tem autorização e não está morrendo. Quando a gente fala sobre isso, é importante falar o corpo que está morrendo por estar utilizando a cannabis. Você falou sobre esse ponto, Julia, é importante porque tem uma mulher preta no Complexo do Alemão que está lutando para aprovar o cannabis para ajudar crianças neurotípicas. Sim, eu conheço pessoas que usam uma medicação, trazem dos Estados Unidos, caríssima, como a Julia falou. Lutando ali justamente para ajudar as mães pretas com filhos, com crianças neurotípicas que não têm condição de pagar, mas que o discurso fica turvo por causa da apropriação daqueles que querem usar para outra coisa e não deixa para salvar a saúde. Né? Fica a confusão dessa apropriação querendo usar, né, mais uma vez, esse discurso capitalista de Krenak. O racismo, essa estrutura, né? Essa estrutura que logo em seguida também queria ver com a mãe sobre essa estrutura de racismo, apropriação e capitalismo no audiovisual, nos filmes, porque só agora que a gente está sendo apresentado a mulher rei. Né? Mas as Amazonas já estavam lá há muito tempo, mas há mais de 50 anos a gente conhecia a Mulher Maravilha. Que em lugar nenhum da história, eu cresci vendo Mulher Maravilha. A Barbie Profissões. A Barbie Profissões. Tudo. Né? E aí você chega e você conhece a Mulher Rei, aí você consegue começar um processo de descolonização com esse não, mas espera aí, quem é? Não, lá em Beni tinha a população, as mulheres guerreiras, etc. Né? Esse processo, né, em áreas diferentes, né, mas que praticamente, eu queria mais se aprofundasse nessa situação do racismo, a estrutura, a apropriação, né, e o capitalismo. O que é o Wakanda, a tecnologia que muitas das vezes as pessoas acham que a gente vê só um corpo para uma questão da escravização para o uso físico. Nós trouxemos os corpos de regiões que já detinham tecnologias 1000, né? E eles sabiam disso, né? Da capacidade daqueles povos em a tecnologia agrária, a tecnologia da matemática, a tecnologia da construção, né? E é isso. Foi exatamente para isso que eles foram trazidos para cá. Os indígenas, eles não tinham, né, naquela época, domínio sobre ferramentas, domínio sobre algumas coisas, então eles sabiam que em África tinha. Então era necessário trazer essas pessoas. Mãe, a descolonização dos nossos corpos pretos, na sua opinião,
de onde caminhou, o que a gente está e como que a gente faz para entender para onde vai, né? Que dependendo do que a gente faz agora, a gente vai entender para onde vai. E dependendo do que a gente não faz, também a gente vai entender para onde vai, para depois não estar lá na frente e falar assim, como que foi isso? Uhum. E tem um conceito, né, que eu demorei um pouquinho para entender, que é o afrofuturismo, né? E ele dá conta de explicar isso, né? Ou seja, o direito de você sonhar com uma sociedade onde você resgate a tradição. Então, a tradição construiu as pirâmides do Egito, a tradição construiu aquedutos, a tradição africana não tinha fome, miséria e desigualdade, nós dividíamos comida, nós partilhávamos moradias, né? As favelas são um exemplo disso, é o puxadinho, porque a gente não deixa a família do lado de fora. E esse afrofuturismo, ele dá conta de dizer de um corpo preto que pode andar sem medo de ser preso. Pessoas como eu, como vocês dois, que parimos filhos pretos e filhas pretas, quando nossos filhos chegam na adolescência, é uma dor na barriga quando eles saem. Você não sabe se volta ou não. Se o racismo vai impedir seu filho de voltar para sua casa. Então, é algo muito grave, é algo muito delicado, né, que a gente precisa organizar. Então, eu creio nessa descolonização, sim, desse corpo andar com liberdade, mas eu também tenho um entendimento que a gente precisa militar. Assistindo Lélia Gonzalez esses dias, né, que é tema do meu mestrado, ela falava, né, não adianta eu ser uma professora, entrar na universidade e não falar da questão racial. Não adianta eu ir a um lugar bonito, chique, e não falar da questão racial, porque eu não estarei sendo ativista. Então, onde quer que a gente vá, a gente tem que ser ativista. Mas você é chato, é radical? Então, você não serve para falar comigo. Né? É um terreiro onde a gente tem pessoas brancas na nossa casa, mas que vão estar ouvindo a Mãe de Santo falar o tempo todo da questão racial. Me importuna, me incomoda. Então, o teu lugar não é aqui. Porque se você quer se encontrar com algum Cunhançã, eles são pretos. Então, o seu encontro com eles, o seu reencontro com eles, passa por esse entendimento do que é ser preto hoje. Como é que vive o povo de Ogum hoje? Como é que vive o povo de Oiá, o povo de Oxum? Sendo discriminado, sendo subalternizado, sendo assassinado. Então, a compreensão filosófica, sociológica do povo preto, ele é obrigatória, essa compreensão é obrigatória para quem está dentro da Umbanda, do Candomblé e de Ifá. Porque Orunmila é preto, porque se ele nasceu dentro de uma tradição africana. O sistema de Ifá é algo lindo, né? Nós somos aqui 3 pessoas iniciadas em Ifá. E quando a gente, por exemplo, quando Júlia me fala, mãe, o sagrado feminino africano, eu tive um choque quando eu entrei, porque pensei que era uma coisa de mulheres brancas. Por exemplo, o meu Odu, ele traz o nascimento da lua. O meu Odu traz as 4 fases da lua. Então, tanto é que eu vou atrair um público de pessoas, sempre com muitas questões emocionais. A gente ri, né? Meus filhos de santo são todos loucos, e é verdade. Porque eu também sou louca, né? E que é isso. Então, ou seja, eu tenho dentro de um sistema matemático religioso a explicação da minha personalidade. Odu, Ifá, Babalaús e Anifás. Eu queria, mãe, que a senhora falasse um pouquinho, né, pegando o gancho e não deixando passar, essa coisa do defumador na Igreja Católica, que a gente já tem muito disso, já vem muito antes, que a gente vê o pessoal normaliza lá e o nosso, quando a gente passa defumador nas pessoas que vão lá, primeiro eles falam, ai meu Deus, vai me queimar, mas apropriação? Cresceu passando esse defumador no batizado, nas missas, e agora, dentro do terreiro, eles meio que estranham, né, essa coisa do ensinamento. A gente está partindo para o final, vou tentar responder. Mas Alexandre o Grande, estuprador, ladrão de terras, apropriador cultural, enfim, esse homem, né, esse romano, ele sistematizou culturas e comportamentos de sistemas religiosos de territórios aos quais ele invadiu e dominou. Para quê? Para que ele pudesse criar um grande reino onde houvesse um domínio. E não há como dominar um grupo de pessoas se não tiver uma visão religiosa como ferramenta.
tempos modernos, nós estamos aqui vivendo isso no Brasil. Então, ele criou o que hoje a gente chama de catolicismo, né? Ele sistematizou e trouxe elementos de diferentes culturas, como a Páscoa, que está dentro dos povos nórdicos. Ele trouxe o defumador, que era uma prática nossa. Ele trouxe a batina, que eram os alacais dos homens, as autoridades religiosas, né? E embora os uicas também usavam alacai, uma espécie de alacai, batas. Enfim, então eles criaram aquilo ali que é o que a gente chama de catolicismo, né? Como ferramenta de dominação através da mistura de práticas religiosas de diferentes povos. Então, a descolonização passa por um lugar de compreensão, por exemplo, de que a cruz, o próprio crucifixo onde Jesus foi crucificado, ela tem origem no Egito Antigo, no Egito Negro. Era comum, inclusive, a morte por crucificação. A cruz de Anki, né? E esse sistema matemático, por exemplo, de Odu, ele é afrofuturista no sentido que ele dá conta de explicar quem é você quando você é iniciado em Ifá. O orixá dá conta de cuidar de dores emocionais que podem ter sido vividas na sua barriga, na sua gestação. Ele dá conta de conectar você, às vezes, com ancestrais que tinham, por exemplo, costumes e práticas que podem ser repetidos por você através de um sistema de reprodução que vem no seu gene. Então, a gente está falando de algo muito avançado, mas que é muito antigo, que é muito vanguardista, é afrofuturismo puro, mas que vem dentro de um conhecimento milenar soterrado. Então, quando as pessoas dizem assim, vocês são chatos, porque vocês insistem nessa questão racial, gente, é só quem não gostar come menos. É só sair da roda de conversa, é não ficar. Mas também, cada vez me questiono, né, como é que as pessoas não delegam aos corpos pretos reconhecimento, por exemplo, de autoridade sacerdotal. É cada vez menos comum a gente ver pessoas negras à frente de terreiro. Mulheres, então, nem se fala, né? E isso não significa desqualificar pessoas não negras, não é nem disso que a gente está falando. Mas por que será que a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer uma descendência direta de Oxum, uma mulher de Oxum ali, representando essa ancestralidade? Então, descolonizar é você ter coragem de fazer essa reflexão. É ter coragem de se perguntar, eu amo Exu, mas de onde Exu saiu, gente? Exu saiu da África. Queria que a senhora falasse agora no finalzinho, comentar exatamente sobre isso, né? Que na Umbanda a gente cultua entidades de grupo que majoritariamente foram marginalizados. Sim. Os povos ciganos, os caboclos, os preto velhos, Exus também. E aí a gente entra numa Umbanda que está se tornando cada vez mais branca. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho da real Umbanda, né? Da Umbanda que não foi descoberta por Zélio, da Umbanda que tem origem banto. E eu queria que a senhora falasse, né, já que eu acho que está acabando, um pouquinho sobre isso. Então, voltando a dizer, não tem problema ter pessoas brancas na Umbanda. Não é um problema. Não é um problema até porque nós somos reencarnacionistas. O problema é branco sem consciência, sem letramento racial. Isso ofende e fere aos nossos ancestrais. Por isso que eu escrevi Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, porque as pessoas precisam entender que os dois pilares da Umbanda são os pretos velhos e os caboclos. E eles são pretos. São negroides. Né? Então, essa Umbanda, trazida por Zélio, ela tem um registro de marco histórico de 15 de novembro de 1908, na cidade das Neves, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi importante, porque a gente consegue contar uma data. Mas a Umbanda não tem origem nessa data, ela não nasce nessa data. A origem dela, como meu amigo Alexandre Comino escreveu na sua tese de doutorado no livro História da Umbanda, maravilhoso. É um livro que eu sempre recomendo nos meus cursos, nas minhas palestras. E Comino vai estar dando essa aula agora na Teologia de Umbanda, curso online. A última turma do ano, corre e se inscreve, o link está disponível aqui para vocês. Ele vai chegar nessa origem banto. Ou seja, nesse ancestral que se manifesta naquela família para aconselhar. É a entidade que desce na Umbanda. O Exu que desce na Umbanda, Maria Padilha, Maria Farrapa, Maria Figueira, Maria Mulambo, Zé Pilino, Tranca-Rua, não são Exu orixá. Exu orixá é uma outra coisa, uma outra energia, né? Mas são forças
que estão ali dentro dessa sua cadeia ancestral e que são ressignificados dentro da Umbanda brasileira. Então, a Umbanda ela tem uma origem muito anterior a isso. Os povos indígenas também trabalham com transe, embora isso não é muito falado, e eu não sou uma mulher indígena, portanto, não tenho autoridade nem propriedade para falar por eles aqui, mas sou uma estudiosa dos povos indígenas também, e tenho essa compreensão de que existe também. Então, essas entidades, elas precisam ser compreendidas pelas pessoas como entidades que têm origens pretas, origem indígenas. Ah, e a pombogira branca? Então, a pombogira branca pode ser, sim, uma mulher que viveu no cabaré europeu e tal, ok, mas é na Umbanda preta que ela é alocada. Não há dentro da religião do branco uma possibilidade de reconexão, de comunicação com esse espírito. Ele está morto para eles, e para a gente não. Você morreu, você não deixou de existir, você só está em outro plano e é possível a comunicação a partir da prática mediúnica, por isso que é muito importante estudar mediunidade. Por isso que eu estou há 25 anos estudando mediunidade. Então, se é numa religião negra que diz para mim que é possível essa comunicação com esse espírito, eu preciso entender o que é ser preto. Senão acontece o que a vovó Joana fala, vem aqui no terreiro, pede a benção da velha, sai daqui curado, chega ali na esquina, discrimina uma pessoa preta que pode ser um neto, um bisneto dessa velha, porque ela existiu. Então, a entidade da Umbanda, ela existiu. Maria Mulambo, Maria Farrapo, Maria Padilha, Zé Pilintra, Exu Mangueira, eles existiram, né? Mas nós temos um sistema de crença milenar, antigo e afrofuturístico, que diz que essa comunicação é importante, né? Tanto é que a gente aqui poderia falar, por exemplo, de morte, mas acho que é um tema para um outro podcast, né? Que é para a gente poder entender como é que os iorubás, como é que os indígenas veem a morte, que aí a gente vai entender por que para a gente ela não é um fim, portanto, ela não é uma dor, não é que ela é uma comemoração, existe a saudade, mas que a gente tem uma outra visão de mundo em relação a isso, né? Então, não dá para viver a religião e viver de maneira distinta da filosofia daquela religião. Não dá. Né? Aí é um outro tema. A gente entra na questão da saúde emocional. Né? Eu vivo a filosofia africana, onde eu compartilho a dor e a cura, mas aí eu vou para terapia com o psicólogo e falo assim, não, você tem que pensar só em você, porra. Vai adoecer, porra. Vai adoecer. Porque você não vem dessa origem étnica, você vem de uma origem de solidariedade. Aí a pessoa, às vezes, ela fica eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu tenho que dizer eu primeiro. Eu primeiro eu sou doente, eu primeiro eu sou a loucura. Porque ninguém é excelente companhia para si próprio. O ser humano nasceu para viver com o outro. Então, esse eu, e às vezes eu vejo umas pessoas que vêm para mim, 25 anos de atendimento, não, porque eu tenho que fazer isso para mim, eu não consigo fazer porque eu só me dou para os outros. Eu falo assim, nossa, qual é a obra social que essa pessoa faz, assim, que ela se doa tanto para a humanidade? Meia dúzia de 3 pessoas, que às vezes não são pessoas, é até o gato, o cachorro da pessoa, que ela tem que dividir o tempo dela com aquela pessoa, mas ela diz que está doente. Ela está com um processo emocional complexo porque ela não tem tempo para ela. Aí vem a pombogira, que eu trabalho, Dona Figueira, quando eu inventei de fazer uma especialização em pós-graduação metropolitana, gestão pública metropolitana e especialização em política de gênero, entrei em crise existencial. Ai, meu Deus, eu não consigo estudar. Rezei para Preto Velho dia 13 de maio, morando na ENAP, em Brasília. A pombogira falou, para de palhaçada. É só você acordar 2 horas mais cedo. E eu passei a acordar 4 horas da manhã. E em 3 meses eu fiz uma especialização em políticas públicas de gênero pelo IPPDH, né? Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos, e especialização em gestão pública metropolitana pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Porque a pombogira veio e falou, para de palhaçada. Se eu fosse para a terapia vai falar, você está com acúmulo de coisas. Ali escrevi livros a partir dessa especialização, estou salvando vidas e a humanidade. Então, você, quando escolhe uma religião, você precisa viver a filosofia daquela religião.
não é a filosofia do acúmulo do capital, né? Como escreveu Max Weber, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, que dá conta de explicar isso. E aí, por isso que muitas pessoas estão adoecendo, porque quer viver dentro da religião, mas não quer ter integração com aquela comunidade religiosa. Não tem tempo, não tem o tempo. Quem tirou o teu tempo foi o capitalismo. Orixá diz que você tem tempo, por isso que é da porteira para dentro e da porteira para fora. Da porteira para dentro, eu me reconecto no continente africano. É um outro tempo. É um outro acontecimento. Então, a gente precisa bastante pensar sobre isso, e a gente está encerrando esse podcast de hoje, lembrando que hoje à noite você pode jantar comigo no Bar da Encruza, em Santa Teresa, desde que você faça a sua reserva imediatamente. E a gente vai poder um pouco falar sobre isso, eu vou poder também responder as suas perguntas. A gente vai ter um cardápio maravilhoso aí feito pela Cananda, essa querida que produz essa alimentação africana para a gente, afro-brasileira, na verdade. Quero te dizer também que amanhã tem Umbanda Rio, vai lá no site da Umbanda, no Instagram da Umbanda Rio e compra sua mesa e mostra que nós somos numerosos. Quero te dizer também que no dia 18 e 19 a Casa do Perdão está comemorando seus 25 anos e que você pode estar conosco adquirindo seu ingresso pelo Simpla. É um ingresso colaborativo, não é obrigatório, mas quem quiser lá tem ingresso de R$10, de R$20 ou de R$50. É uma opção de você ajudar a construir esse evento. Um dia inteiro de seminário falando de psicologia, medicina preta, falando de filosofias africanas, uma apresentação de espetáculo Entre Cruzos. No dia seguinte, uma roda de pagelância, uma roda de coco, uma gira de caboclo firme para você tomar saravada de erva do caboclo, uma baforada nessa sua cara preta que está precisando de receber esse axé, né? E depois o samba do meu filho Dando, para a gente poder estar celebrando esse marco de 1/4 de século salvando vidas. Eu tenho orgulho de ser matriarca dessa casa. E quero deixar a despedida de vocês aqui e agradecer por estarem aqui comigo construindo esse podcast. A sua bênção, mãe. Muito obrigado pelo convite, obrigado por participar, o axé. E vamos para os próximos, né? Que venham outros e outros e muito mais, muita mais força para a mãe, que venha muito mais. Axé. Agradecer também, benção, mãe. Agradecer Mãe, pelo abençoe. convite. Foi incrível, foi maravilhoso. E desejar todas as bênçãos e muitos anos de vida para a senhora. Axé. Agradecer, né, a mãe por esse convite, por essa oportunidade dessa troca, né? Agradecer por toda essa estrutura, né, do Muito Mídia, né? Isso é fantástico, né? Axé. Lembrando, né, meu filho, que produzir conteúdo de qualidade da afro-religiosidade, lembrando que nós não temos uma concessão pública de canal de televisão, lembrando que nós não temos concessões de rádio, e poder produzir um podcast dessa qualidade é perpetuar vozes de ancestrais que foram silenciados. Axé. A comunicação oral passou e ela nos chegou. Por isso que a gente pede benção a cada aprendizado que a gente ganha. Mas perpetuar com essa tecnologia de meu pai Ogum, de meu pai Exu, é muito importante, e é por isso que a gente está aqui nesse lugar fazendo essa fala para vocês. E quem gostou, comenta, curte, compartilha. Por favor, macumbeiro, ajuda a gente a manter esse podcast de pé. E eu aguardo vocês para o próximo episódio. E também, hoje à noite, no Bar da Encruza, amanhã no Umbanda Rio e dia 18 e 19 de novembro na nossa comunidade afro-indígena de terreiro Casa do Perdão. Meu saravá fraterno.